Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o calendário do futebol brasileiro. O retorno das competições a nível nacional. Tudo por causa da pandemia do coronavírus. A Copa Nordeste já tem a sua data de início, assim como o Campeonato Brasileiro. Tudo já definido pela Confederação Brasileira de Futebol em função do calendário que foi obrigado a ser revisado por causa do Covid-19. Para a participação com a gente neste Arena Esportiva, temos o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, e o jornalista da Super Rádio Tupi, Wellington Campos. Walter Feldman, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Olha, Rui, é um prazer estar novamente no seu programa para prestar informações atualizadíssimas sobre o retorno do futebol brasileiro. O Wellington Campos também já participou com a gente no Arena Esportiva, lá nos estúdios da TV Alerj, mas em função da pandemia a gente está fazendo assim essa videoconferência, né? Um videoprograma. Wellington, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Estamos juntos, Rui. E olha, vamos ter muito futebol até 24 de fevereiro de 2021. O Manuel Flores, diretor de competições, me passou os números nesse final de semana. Serão 2.455 partidas que a CBF vai coordenar a partir de 21 de julho até 24 de fevereiro do ano que vem, Rui. É muita bola rolando. É verdade, 2.455 partidas. Walter Feldman, haja bola, haja árbitro e haja tempo também para o torcedor voltar àquele aconchego maior nas competições a nível nacional, né, Walter? Olha, eu diria que aquele que reclamou muito e com toda a razão pela essa carência do futebol nesse período, agora vai ter uma intoxicação. Vai ter futebol de todos os lados, todos os dias, para cumprir esse calendário. Eu quero lembrar você que nós dizíamos que o desejo da CBF, orientação do presidente Caboclo, era cumprir o calendário integralmente. Nós só esperávamos o momento certo, a sinalização das autoridades de saúde, e isso aconteceu e vem acontecendo para que pudéssemos dar início a esse calendário complexo, mas que deverá ser cumprido integralmente, se Deus quiser. Com certeza. E daqui quero dar os parabéns à administração do presidente Rogério Caboclo na CBF, no qual você também se inclui, e os demais dirigentes da entidade, porque tudo tem sido feito de modo pensado, de modo muito estudado. Os investimentos que a CBF tem feito no futebol brasileiro, na categoria masculino, na categoria feminino, na ajuda também aos árbitros, que de uma ajuda passou a ser uma coisa definitiva para os árbitros, muitos aqueles que perderam emprego ou que dependiam apenas da arbitragem, não tinham emprego, a CBF fez uma doação para os árbitros, pensou nas famílias, né? E pensou acima de tudo na saúde dos atletas, dirigentes, árbitros e do próprio torcedor de um modo geral, Walter Feldman. É muito importante você citar isso e é fundamental que venha de você e não de nós, porque poderia parecer algo piegas, nós defendendo a própria entidade. Mas o Wellington está aí, sempre como testemunha, sempre no questionamento daquilo que a CBF vinha fazendo. E eu quero dizer que, nesse momento, Guilherme, nós cumprimos integralmente o papel de uma instituição que cobre com o seu guarda-chuva toda a realidade do futebol brasileiro, apoiando integralmente os clubes que precisavam se manter nesse período, encontrando os mecanismos de cessão de crédito nos contratos existentes, particularmente para a Série A e para a Série B, fazendo o investimento que depois, como você disse, transformou em verdadeiras doações para que atletas, protagonistas e as famílias pudessem se manter nesse período, um investimento superior a 120 milhões de reais. Talvez nenhuma instituição de futebol no mundo tenha deslocado tantos recursos para poder cumprir e cobrir as arestas e os buracos que surgiram nesse período tão complexo e preparando os clubes para as competições que se avizinham. Eu diria que foi uma gestão muito sensata, muito tranquila, muito paciente para esperar o bom momento do retorno, e com essa apresentação que o Wellington tem todas as datas, números
e a realidade que vai se apresentar logo aí nos próximos dias com o início da Copa do Nordeste. Com certeza. Ô, Wellington, você que cobre o dia a dia da Confederação Brasileira de Futebol para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e também a Super Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro, tem mais emissoras nas quais você representa, você tem acompanhado diariamente estes assuntos do calendário, volta, aquele momento que não era para voltar e tudo mais. E, acima de tudo, os investimentos que a CBF fez, e tudo isso só pôde ser gerado, ajuda aos árbitros, aos clubes da Série B também, por uma administração que focou prioritariamente na organização do futebol brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Wellington. Então, Rui, o Dr. Walter Feldman, o Dr. Rogério Caboclo, principalmente o Dr. Walter Feldman, foi o ponta de lança da CBF a partir do dia 16 de março, quando paramos com o futebol no Brasil. A CBF orientou as federações para que fossem paralisados os campeonatos estaduais naquele momento, a pedido das autoridades sanitárias, junto com a Organização Mundial de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, e a partir daí a própria entidade, como você disse muito bem, já comentou o Dr. Walter Feldman, socorreram árbitros, socorreram os clubes das séries A, B, C e D, principalmente das séries B, C e D, além do futebol feminino. Hoje a CBF ela tem um trabalho muito sério e muito grande com o futebol feminino e também a base. A CBF faz aí, são, se não me engano, 25 competições anualmente. E a gente apresentou números aqui no início, 2.455 partidas que vão acontecer até 24 de fevereiro. Rui, e outra coisa, o Dr. Walter Feldman pode nos ajudar. A CBF vai tirar os aviões do chão, a CBF vai reabrir os hotéis, a CBF vai colocar de novo os ônibus nas rodovias, circulando a cidade. Olha o que é o futebol para a economia deste país. Muito emprego, né, Wellington? Muito emprego. É muito emprego, Rui. Então, você vai ter o gandula trabalhando, você vai ter o cara do churrasquinho do lado de fora, você vai ter o flanelinha, você vai ter o cara trabalhando no estádio, e mesmo com o estádio fechado, essa gente vai trabalhar. Imagina a hora que a gente conseguir devolver o público aos estádios de futebol, a importância, a máquina que é o futebol. Dr. João Avelanche, que já não está mais entre nós, ele nos deixava muito claro, e você viveu muito bem isso, o futebol é o segundo maior empregador do mundo. O futebol só perde para o turismo, porque a máquina não pode viajar e a máquina não pode torcer pelo futebol. Só o ser humano gosta e consome futebol. É verdade. Secretário-geral da CBF, Walter Feldman, como é que vocês chegaram às datas? Por exemplo, a Série B vai começar no dia 8 de agosto, a Série A no dia 9 de agosto, né? E a Série C ali, entre as séries A e B. Como é que vocês chegaram a essas datas para o início da competição? O que todos já sabiam, que infelizmente, por causa da pandemia, o calendário seria estendido até fevereiro de 2021. Como é que vocês se reuniram com os clubes, debateram com os dirigentes, com os jogadores? Como é que vocês chegaram a essas datas? Olha, esse é um programa que eu diria muito complexo, mas muito detalhado. Desde o primeiro dia da paralisação, nós começamos a construir os cenários possíveis, semana a semana. Se voltássemos em junho, em julho, em agosto, em setembro, o que era possível de reconstruir aquilo que naquele momento estava sendo totalmente estacionado, aguardando o bom momento do retorno. Portanto, nós tínhamos ideia exata, clara, de como era a curva da epidemia, em conversa permanente com o Ministério da Saúde, mas as autoridades de saúde locais, através dos presidentes das federações, que ficaram o tempo todo sintonizados para saber qual era o bom momento, como é que eles receberiam o protocolo e o guia médico de retorno. Uma reunião, eu diria,
quase Assembleia Geral com os clubes da Série A, B, C e D, através da Comissão Nacional de Clubes. Portanto, uma equação que era muito bem montada e que aguardava aquilo que naquele momento era o imprevisível, o comportamento do Covid-19. Houve uma reunião há quase 3 semanas atrás, onde os clubes, todos das 4 séries, pediram o estabelecimento de uma data ao presidente Caboclo. Em contrapartida, Guilherme, ele dizia o seguinte: olha, eu posso dar uma data, eu darei uma data para preservar as 38 rodadas da Série A e da Série B, contanto que vocês assumam o compromisso aqui de público de que vocês retornarão, mesmo que não seja em suas próprias séries, se por acaso as autoridades de saúde orientarem no sentido de que o momento não havia chegado. Eu diria que quase 100% dos 40 clubes da Série A e da Série B e depois da Série D disseram sim. Se for necessário nos deslocarmos para um outro município, próximo ou distante, ou até para outro estado, assim o faremos. Com essa determinação, Guilherme, dos clubes, o presidente naquele momento falou: então, nós voltaremos à Série A no dia 9 de agosto, porque teremos até 24 de fevereiro, não comprometendo, portanto, o calendário de 2021 para fazer o retorno. E assim, em sequência, Série B e Série C, e a determinação que nós tínhamos com o controle direto da CBF de orientar no sentido da data da Série D. Portanto, tudo, como você viu, muito bem milimetrado, com comportamento solidário, compartilhado e unânime por parte de clubes, federações e a própria CBF. A sua experiência na área política, você que foi presidente da Alesp, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo, e também a sua experiência profissional como médico que é, como doutor que é, você imaginava em sua vida passar por um momento de um exercício tal de tanta paciência, tantas reuniões, tantos pensamentos, tantas observações e estudos? Eu digo isso porque o lado político se exerce de conversa, reuniões, né, de debates, acima de tudo, da forma mais altamente positiva. Do lado da ciência, que é o seu lado também profissional, como médico, como doutor, o estudo de uma doença que é nova no mundo inteiro, né? Se conhecia o Covid, mas não esse, que está aí trazendo sérias consequências para o mundo. Você imaginava, Walter Feldman, que seria tão assim trabalhoso, difícil esse atual momento? Olha, eu diria que a tua pergunta é absolutamente genial e ela dá uma linha horizontal de estabelecimento de um processo comparativo. Eu diria o seguinte: nos meus 40 anos de política, eu só vivi crises. Nós vivemos a crise da ditadura militar e a conquista das liberdades, a implantação da democracia, o início de governos profissionais e sensíveis do ponto de vista do respeito ao erário público, portanto, com responsabilidade fiscal e sabendo os limites de como o agente público deve se comportar do ponto de vista da ética e da responsabilidade. Portanto, eu vivi isso tudo até o último episódio, que foi o episódio da morte do Eduardo Campos e a ascensão da candidatura da Marina Silva. Portanto, eu diria que momentos dramáticos da vida brasileira que me ajudaram, evidentemente, a entender como deve ser o comportamento do homem público perante uma crise. Mas tem um fato novo, extraordinário no futebol, que é essa vivência democrática, essa experiência compartilhada, essa relação única que existe hoje. O Wellington está aí novamente para ser testemunha, de relação democrática entre federações, clubes e CBF, de tal forma que as decisões tomadas em conjunto, que são decisões muito semelhantes na vida pública, particularmente no parlamento, nós levamos para o futebol. Quando eu digo nós levamos, quem levou, na verdade, foi o presidente Caboclo, que é um presidente moderno, absolutamente sintonizado com as práticas profissionais dentro do futebol e que compreende que nós só avançaremos se as medidas forem tomadas no coletivo e não de forma autoritária por um presidente ou por um grupo qualquer. Perfeito. Wellington, você também acompanha a CBF diariamente.
E esse momento complicado, você tem realizado jogos, né, pela Super Rádio Tupi, Campeonato Aham. Carioca, aí chegando na sua reta decisiva, na decisão. E esse momento complicado, estádio vazio, sem torcida, ali os jogadores atuando, fazendo os testes do coronavírus, a própria imprensa também tendo que ser testada Uhum. para poder trabalhar, e toda essa gama de pessoas que trabalham ali em volta do futebol. Ô, Rui, é o novo normal do futebol, tá? Quem quiser frequentar futebol vai passar por isso. Você agora vai ao supermercado, tem a moça lá, o rapaz colocando, né, o teste, o termômetro na sua testa e você de máscara, esse é o novo normal do futebol. Você chega para trabalhar no campo, no gramado aqui do Campeonato Carioca, e o Dr. Walter Feldman pode nos ajudar. O Rio de Janeiro tem sido o grande exemplo para o futebol brasileiro, em termos de protocolo, rigoroso protocolo. Nós, então, temos que testar e faz aquele teste do nariz, do cotonete, que é um negócio. Quem não fez, eu já deixo bem claro, é desagradabilíssimo. Tem que colocar o cotonete lá dentro das duas narinas, É, na garganta e também, cômodo, né? você tem o do nariz, né, das duas narinas, e bota também na sua garganta, do lado direito e do lado esquerdo. E então não é um teste assim muito confortável, ele é chatinho, mas ele te dá a certeza, por exemplo, de que você está saudável para participar daquele evento. E a gente lembra muito bem o início das discussões dos protocolos. Olha, não pode abraçar, não pode beijar a bola, não pode cuspir. Agora, se todas as pessoas estão testadas, estão negativamente com Covid, então não tem nenhum problema delas se cumprimentarem e se abraçar, porque o vírus não tá circulando entre elas naquele momento. E o campo de futebol é aberto. Isso aí eu estou repetindo que eu ouvi de alguns sanitaristas, de alguns médicos e tudo mais, e o Dr. Walter Feldman é médico também, pode nos ajudar nessa situação. Então, o futebol carioca ele tem essa participação, essa ajuda e até exemplo não só para os clubes, mas também para nós da imprensa. Eu recebi muitos pedidos de pessoas de outras partes do Brasil, de emissoras de rádio, de jornal, de televisão, para que contasse um pouco dessa experiência do Rio de Janeiro e que agora será ampliada a partir de julho com a Copa do Nordeste acontecendo na Grande Salvador e a partir dos dias 8 e 9 de agosto no Campeonato Brasileiro. Repito de novo, a participação e a colaboração do futebol, aí através do Dr. Rogério Caboclo, para ajudar a saúde, para ajudar o povo brasileiro nesse momento de pandemia. Com Eu certeza. queria só aproveitar e dizer, Pois não, se me permite, pois não? o Wellington, com toda a sua experiência, mostrou um fato muito interessante, que esse rigor do protocolo. Se todos estão já afastados, aqueles que tiveram a transmissão e têm, eventualmente, naquele momento, contágio, com sintomas, eles são afastados, por que manter um protocolo de distanciamento em campo? Sabe por quê, Wellington? Por causa da simbologia também. Nós estamos pedindo à sociedade para que ela mantenha o distanciamento social para reduzir o grau de contágio. Então, como o futebol, ele tem uma simbologia de representação muito grande, e é o que você diz também da volta da malha aérea, do retorno da atividade econômica. Desde o primeiro momento que nós paramos, vários agentes políticos e ligados ao futebol dizendo: não, mas o futebol não pode parar, porque o futebol simboliza alegria, simboliza a continuidade da atividade econômica. Nós sabíamos dessa dimensão, por isso que o retorno ele tem que ser muito respeitoso em relação às práticas de distanciamento e aquilo que deve ser a visibilidade de como o futebol dá uma contribuição, inclusive educativa, para o Brasil, e o retorno da atividade econômica, que é hoje aquilo que a sociedade brasileira mais espera. Com a volta da malha aérea, dos hotéis, dos restaurantes, nós queremos que gradativamente o Brasil vá entrando na sua normalidade e o futebol como grande referência para esse retorno e para essa prática.
Perfeito. Walter, não depende da CBF, mas depende da Confederação Sul-Americana e da própria FIFA, já que são datas em que elas são as responsáveis. Eliminatórias da Copa do Mundo, Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Bom, nós, desde o primeiro momento, mantivemos um contato com a Conmebol, mantivemos com a FIFA. Hoje, o presidente Caboclo tem relações, eu diria, muito especiais com essas duas instituições, e eles, particularmente a Conmebol, nos consultavam sobre a perspectiva de retorno da Libertadores e da Sul-Americana, da mesma forma que o Infantino, o presidente da FIFA, consultava o presidente Caboclo sobre a volta, particularmente das eliminatórias. Quando houve a sinalização da FIFA da volta das eliminatórias em setembro, o presidente Caboclo se utilizou dessa referência internacional para sugerir o retorno das competições nacionais aqui no Brasil. Por quê? Porque se nós teríamos que enviar jogadores para o retorno das eliminatórias para a Copa do Catar 2022, nós teríamos que já ter o preparo prévio dos jogadores brasileiros para que eles pudessem já estar treinando, eventualmente competindo, para participar das eliminatórias. Então, setembro, eliminatórias, agosto, volta dos campeonatos nacionais. A partir daí, a Conmebol, juntamente com os 10 países da América do Sul, acharam por bem começar o processo de sinalização, tanto da Libertadores como da Sul-Americana, e o Wellington aí vai anunciar também no programa da Alerj quais são as datas previstas para essas duas importantes competições internacionais. Com certeza. E aí, Wellington, são datas, competições importantíssimas, né? Eliminatórias, Libertadores e Copa Sul-Americana, né? Então vamos lá. 15 de setembro volta a Copa Libertadores da América. 27 de outubro volta a Copa Sul-Americana. E as eliminatórias do Catar, num acordo FIFA-Conmebol, elas vão começar no mês de outubro e não mais em setembro. E a Conmebol pediu para que a FIFA inclua no seu calendário o mês de janeiro de 2022 para a realização de jogos aqui na América do Sul, concluindo as eliminatórias em março daquele ano, porque o sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontecendo em abril. O Mundial em 22 será em dezembro. E isso também, Rui, vai proporcionar à CBF uma mudança no seu calendário, porque o Campeonato Brasileiro tem que terminar, disse o doutor Rogério Caboclo, até o início de novembro de 2022, para que a seleção tenha a sua preparação adequada para buscar mais um título mundial no Catar. Walter Feldman, para a gente encerrar a participação aqui no Arena Esportiva sobre esse assunto, calendário do futebol brasileiro e até a Sul-Americana, envolvendo o Campeonato Brasileiro, Copa Nordeste, Copa do Brasil, as eliminatórias, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, existe uma preocupação muito grande do mundo com dois países. Os Estados Unidos, que é a maior economia mundial, e o Brasil, sendo países considerados centros da pandemia. Como essas datas estão bem mais para frente, né, principalmente as competições internacionais, na sua experiência médica, mesmo sendo uma doença nova, um vírus novo, sendo tratado há muito pouco tempo pela ciência, você acha que há como reverter essa situação e esse intercâmbio entre países, jogos de ida, jogos de volta, fora aqui do país, eles possam ser realizados assim dentro de uma normalidade com segurança? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso, até porque a ciência tem avançado de maneira aceleradíssima. Eu conversei esses dias com o governador João Dória, que fez uma aliança com um laboratório chinês para a produção de vacinas. Até me coloquei para ser um dos voluntários do teste de vacina, porque tem que ser gente da equipe de saúde, mas eu acredito que nós vamos, a partir de agora, com inclusive ótima participação da ciência brasileira, ter os elementos necessários, seja para que a curva se acelere rapidamente já na sua linha de descendência, seja porque medicamentos, mas particularmente vacinas, vão se colocar nesse mercado que nunca estudou tanto de forma planetária para apresentar a solução no tratamento da Covid-19. Então, não tenho
muita dúvida de que tanto o Brasil como os Estados Unidos, como você disse, 2 centros da pandemia, têm um comportamento adequado para o retorno integral ao futebol. Tá certo. Walter Feldman, secretário-geral da CBF, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva, mais uma vez trazendo informações para o torcedor brasileiro. Muito obrigado, bom trabalho, Wellington, prazer. Sempre que quiser, estaremos juntos nessa empreitada de passar informações sobre o futebol brasileiro. Tá certo. E a você, Wellington, também. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena Esportiva com as informações precisas sobre o futebol brasileiro. Ô, Rui, forte abraço para você, para todos da TV Alerj. A gente está sempre atento e à sua disposição para a gente levar as coisas do futebol. Agradecer também o Dr. Walter Feldman, que foi um verdadeiro ponta de lança nesse período de pandemia, sempre à disposição, trazendo informações precisas sobre o futebol brasileiro. Vamos voltar com a maior paixão do brasileiro, gerando empregos, principalmente isso, Rui Guilherme. Com certeza. Bem, por hoje é só. Chegamos ao final do Arena Esportiva e você pode acompanhar tudo no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo.